governo do PT decidiu tirar o sigilo sobre o cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação abriu um debate sobre privacidade e questões pessoais. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, afirmou que há registro de vacina contra a Covid no cartão, mas ainda está sendo apurado se o dado é real. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que Bolsonaro não tomou a dose. Constantino, começo com você. Eu acho essa discussão muito chata, né? A gente está vendo inúmeros países desenvolvidos, grandes países, abolindo essa obrigatoriedade de vacina, deixando as pessoas decidirem por si só, né? E a gente ainda vê o Brasil marcando toca nessa, né? Eu entrei aqui nos Estados Unidos, ninguém me pediu nada. No Brasil, no aeroporto do Brasil, eu tive que usar máscara, aqui você desembarca, não tem que usar nada. Inclusive, eu desembarquei no aeroporto de Fort Lauderdale e vi uma cena muito engraçada. Um rapaz, um funcionário do aeroporto, com 4 passageiros que haviam desembarcado naquele momento, perguntando para uma outra funcionária: eles têm que fazer teste da Covid, onde é que está sendo feito o teste da Covid agora, para onde é que eu levo eles? E a outra funcionária: não, a gente não faz mais isso não, agora não tem mais isso não aqui não. Então, fica nessa discussão, os países já estão percebendo que não vou pedir mais isso, mas a gente aqui no Brasil continua um pouquinho atrás de todo mundo. Tem várias questões aí, né? A questão da privacidade ou não, até que ponto a saúde pessoal de um presidente, ou ex-presidente, no caso, né? Tem relevância pública, então isso deve ou não ser disclosure, tem que ter transparência. São várias discussões. Agora, sobre a vacina em si, né? E o presidente parece que disse que ia processar quem disse que ele tomou. Eu acho o seguinte: saiu um estudo recentemente mostrando que quem teve Covid, e o presidente teve, né? Estava tão imunizado quanto vacina. Mas não era exatamente isso a obviedade de quem estudou o mínimo de microbiologia que era dito na época, ou perguntado e não podia. Então, essa história do Covid me dá tanta revolta, Lacombe, porque foi o período mais sombrio do Ocidente. Foi quando o Ocidente foi reprovado no teste e virou uma província chinesa. Os globalistas venceram, incutiram medo, a mídia ficou com essa narrativa de negacionismo e monopolizando a ciência, a fala em nome da ciência. Isso foi temerário. Então a discussão da vacina foi igual. Hoje em dia alguém ainda vai defender esse papinho, depois de tudo que a gente viu? Então é um negócio ridículo. Mas a gente aprende com a história, que pouca gente aprende com a história. Já já eles vêm com os novos pânicos aí e tentativa de controle. Tentaram, né, com varíola do macaco, agora vai surgir já já outra coisa. É sempre assim, é tudo igual. Ana, e a sua opinião sobre esse caso do Bolsonaro? Tem o sigilo, né, nesse caso? Querem quebrar o sigilo? O Brasil continua nessa, querendo impor a vacina, vários países já não exigindo mais. Bom, primeiro, o Brasil está voando, né? Não temos problemas nenhum no Brasil. Não temos problemas econômicos, não temos PEC do rombo para discutir, não temos inflação, não temos 37 ministérios, quantos aí envolvidos, quantos peões nesses ministérios envolvidos em antigos esquemas de corrupção, novos, enfim. O Brasil está voando, não temos ativismo judicial, nada. As leis estão sendo respeitadas. Então, como está tudo bem, né? Hashtag contém ironia, nós vamos discutir a carteira de vacinação do presidente Bolsonaro. Primeiro que aqui nos Estados Unidos, Lacombe, você vai ver que tem uma coisa muito sagrada aqui, que é exatamente suas informações médicas. Suas informações médicas, elas são muito difíceis de serem adquiridas até pelo governo, né? Até com ordem judicial não vale, né? As informações médicas, elas são muito sagradas, e você disponibilizar isso, se a pessoa é vacinada ou não vacinada, ou você simplesmente abrir o seu arquivo médico para você tentar pinçar uma informação, isso é muito grave, porque isso vai muito além da esfera da figura política que foi o presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma questão de foro privilegiado, foro privado, né? E invade outras esferas aí que são muito perigosas. Agora, esse ponto que o Constantino tocou é que a gente vai ter que falar para sempre, porque essa gente tosca, comunista, eles gostam de reescrever a história.
E eles vão tentar, pelo menos, reescrever a história. O Lancet, né, a famosa publicação da medicina, Lancet, que deu umas barrigadas aí, depois, né, apagou artigos e tal, agora diz que quem passou pela Covid tem uma imunização igual ou até maior de quem foi vacinado. Ora, 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 há quanto tempo nós estamos falando isso e fomos taxados de negacionistas, de istas, de óbicos, enfim. E agora a verdade está aí aparecendo. Só que nós somos, né, meros jornalistas que lemos alguns estudos, mas nós tivemos cientistas cancelados, médicos cancelados, epidemiologistas como o Dr. Martin Kulldorff, de Harvard, que mexe com vacinas há mais de 30 anos, e ele disse que quem passou pela Covid tem uma imunidade mais alta do que quem foi vacinado. Foi cancelado. Dr. Jay Bhattacharya, de Stanford também, e vários outros no Brasil, Dr. Paulo Porto, Dr. Zeballos, todos eles trazendo exatamente, né, o que já é comprovado na ciência e na medicina, e isso virou um tabu. Foi proibido durante 2 anos perguntar, questionar, e agora eles vão continuar tentando reescrever a história, né? Como aquela entrevistadora / jornalista que numa sabatina presidencial disse: fique em casa se puder. Paulo, e aí? E essa questão da vacinação? A gente continua parado no tempo, vendo todo mundo liberando, e o Brasil e o PT com um discurso exatamente o inverso, né? Querendo incluir no Plano Nacional de Imunização, querendo obrigar a vacinação de crianças. Está muito fora do que o mundo está seguindo, né? O Brasil é um caso diferente do mundo. Acho que em nenhum outro lugar a hegemonia cultural da esquerda é tão forte quanto no Brasil. Talvez eu não fale com conhecimento de todos os países, mas até onde eu consigo alcançar não há nada tão parecido quanto aqui. E esse caso ilustra muito isso. Esse período de pandemia, ele vai ser lembrado, se um dia houver honestidade intelectual novamente no debate, condições de fazer isso, espaço, vai ser lembrado ou reconhecido como a verdadeira era das trevas. Foi a era da negação da ciência. Criou-se aqui um novo conceito de ciência onde você não pode questionar, quando a origem da ciência é exatamente o questionamento, a essência da ciência é exatamente o questionamento. Você não podia questionar. Houve um sufocamento do debate. Inclusive pessoas da comunidade científica davam carteiraço. Diziam: eu sou PhD, eu sou cientista, sou da comunidade científica, cale a boca, você não pode falar. E não permitia que outro ponto de vista fosse colocado para que ele mesmo talvez viesse a reconhecer. Não, a posição científica era tomada de acordo com a posição política. Então a ciência era usada para legitimar o discurso de um grupo político que visava oprimir o outro. Foi isso que aconteceu, e isso é péssimo para a política e pior ainda para a ciência. Já o caso aqui do Bolsonaro é mais uma prova de que o governo do PT não está interessado em governar, em gerar resultados e mais nada. Ele quer perseguir adversários e manter-se no poder, custe o que custar. Essa é uma informação pessoal. Cartão de vacinação é informação pessoal. A Ana Paula citou sobre a rigidez legal nos Estados Unidos e protege os dados médicos. No Brasil também há. Não pode divulgar dados médicos das pessoas. O que eles estão fazendo com o Bolsonaro é uma tentativa de desmoralização, para dizer: como nós conseguimos carimbar que ele era o antivax, se a gente provar que ele tomou vacina, a gente desmoraliza ele perante o seu próprio público. O que está em jogo é isso daí. Mesmo que isso venha a violar princípios constitucionais e legais. Ou seja, para destruir o Bolsonaro, vale tudo, menos a lei. E na época do Bolsonaro, né, quando estava lá o Pazuello como ministro da Saúde, era uma grita geral, né, porque o ministro da Saúde não era um médico. E a nossa ministra da Saúde atualmente é uma cientista social, não é médica, mas está tudo bem, a partir de agora está tudo bem.